Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os protozoários, que são organismos que fazem parte do reino protista. São animais de vida livre, né, encontrados em vários ambientes úmidos ou aquáticos, apresentam vida livre, são organismos unicelulares e ao contrário das bactérias, os protozoários apresentam organelas, então são organismos muito mais complexos do que as bactérias. Além disso, né, geralmente fazem reprodução sexuada, apesar de alguns organismos protozoários apresentarem reprodução sexuada, sua nutrição é heterotrófica e podem ou não viver em associação com outros organismos. Organismos que vivem em água doce, como é o exemplo da ameba, possuem a capacidade de osmorregulação. O que acontece é o seguinte: esses protozoários possuem concentração no meio interno maior do que a concentração no meio externo. E por conta disso, a água que está ali no meio externo acaba entrando na célula por osmose. E o excesso de água nessa célula vai causar o rompimento dela. E aí, para isso não acontecer, esses organismos possuem o que a gente chama de vacúolos contráteis, que vai permitir o recolhimento e a expulsão desse excesso de água no citoplasma, né? Vai colocar todo esse excesso de água que entrou e bota lá para fora. Em relação à reprodução, ela geralmente é assexuada, apesar da gente também encontrar reprodução sexuada nesses organismos. A assexuada, que é a mais comum de ser encontrada, é o seguinte: ela pode acontecer por divisão binária, que é quando a célula mãe se divide e origina duas novas células filhas. Pode ser também por divisão múltipla, onde a célula vai sofrer várias mitoses, formará núcleos que se dividem em células pequenas. Já na sexuada, o que vai acontecer é o processo de conjugação, onde dois indivíduos diferentes vão compartilhar material genético. Aí o que acontece é o seguinte: cada organismo vai passar por um processo de mitose, onde vai ser formado micronúcleos. E esses micronúcleos contêm material genético. Os dois indivíduos eles vão ficar lado a lado, um do outro, e aí eles vão formar uma ponte, né, uma ponte citoplasmática, e aí vão transferir os micronúcleos um para o outro. De um vai para o outro, do outro vai para um. Aí depois disso eles vão se separar, e aí lá dentro os micronúcleos vão sofrer uma fusão. Na verdade, eles vão se multiplicar e aí vão sofrer uma fusão, né? Os micronúcleos recebidos vão se fundir com os micronúcleos que já existiam no indivíduo. A nutrição dos protozoários é uma nutrição heterotrófica, né? Eles não produzem o próprio alimento. E eles vão se alimentar através de fagocitose. Os protozoários, grande parte deles, na verdade, né, possuem pseudópodos. São essas estruturas aqui que servem tanto para locomoção quanto para captura de alimento. Aí o que acontece é que esses pseudópodos vão englobar, né, o alimento, ele é uma partícula, e a partir daí vai acontecer uma digestão intracelular. Como por exemplo na ameba, o que acontece? Está ali, englobou com seus pseudópodos a partícula. Essa captura, né, a gente chama de fagocitose. Parte da membrana vai envolver a partícula, formando o fagossomo. Esse fagossomo vai se unir ao lisossomo, formando o vacúolo digestivo. Aí ali no interior do vacúolo digestivo, as enzimas do lisossomo vão ser responsáveis pela digestão da partícula. E aí o resto, né, vai acabar sendo eliminado para fora da célula. A gente vai falar um pouquinho agora sobre classificação. A gente tem 6 grupos aqui dentro dos protozoários e a gente vai começar a falar um pouco sobre os apicomplexos. Aí eu vou colocar uma imagem aqui na tela grande, né, no tamanho das que eu coloquei antes, porque eu acho que vai ficar melhor a nossa visualização. Então, os apicomplexos, eles também são chamados de esporozoários e são parasitas caracterizados pela ausência de estruturas que estão empregadas na locomoção. Né? Então, ao contrário da ameba, por exemplo, não tem pseudópode para se locomover.
Só que eles conseguem se deslocar por flexões no corpo, né, deles também, né? E esse nome, apicomplexa, ele foi dado porque esses protozoários, eles têm uma estrutura chamada complexo apical, que está relacionada com o processo de penetração do parasita lá na célula do hospedeiro. E aqui, né, nos apicomplexos, existe um tipo de reprodução que a gente chama de esporogonia. Né? Essa reprodução ela vai acontecer logo depois da formação do zigoto. Né? Aí esse zigoto vai sofrer um encistamento e aí vai passar por uma divisão meiótica que vai dar origem a 4 esporozoitos haploides, né? Tá aqui na imagem. E aí essas células vão se multiplicar através de mitoses, na verdade vão acontecer sucessivas mitoses aqui, e vai dar origem a outros muitos esporozoitos, que aí finalmente são aquilo que a gente chama, né, de cisto. Um exemplo muito comum dentro dos apicomplexos é a malária e também a toxoplasmose, mas a gente vai ver isso melhor no material escrito. A gente tem também os ciliados, né, que são os protozoários que possuem cílios. E esses cílios são estruturas utilizadas na locomoção e, em alguns casos, também na filtragem do alimento. Então, o organismo que tem esses cílios utilizam ele para poder se alimentar, assim como as amebas utilizam seus pseudópodes. Os ciliados eles ocorrem na água doce, no mar, em ambientes terrestres e úmidos. E é aqui dentro dos ciliados que a gente vai encontrar a maior diversidade de espécies dos protozoários. Né? Um exemplo que está sendo passado é o do paramécio, que é um protozoário muito comum em lagoa, tanque, poça de água doce. E ele tem esse hábito bastante filtrador, né? Então, aqui, em relação à gestão do alimento, vai acontecer ali no interior do citoplasma, né, que vai ter a formação daqueles vacúolos digestivos que eu havia falado, né, que vão se desprender, vão circular pelo interior da célula e é movido pelas correntes citoplasmáticas, distribuindo o alimento digerido. Aí os restos não aproveitados são eliminados através de uma região específica da célula e tal. E aí, aqui nos paramécios também a gente tem os micronúcleos, né, que são aqueles núcleos que participam da reprodução assexuada, que eu havia falado, e tem também o macronúcleo, que é grande e que vai regular as atividades do metabolismo celular e vai participar da reprodução assexuada. Então, é muito interessante notar que aqui nos ciliados, o paramécio tá tendo tipo uma corrente d'água fazendo com que o alimento também se aproxime dele. E aí ele consegue digerir esse alimento. A partir de agora eu não sei se eu consigo mais colocar as imagens, mas outras classificações que a gente tem também aqui seguindo são os foraminíferos, né, por exemplo, que sua grande maioria vive em sedimentos e tem o exoesqueleto formado de carbonato de cálcio ou de aglutinação de areia. Então, eles possuem uma carapaça, né, ou uma teca também chamada, e por conta disso eles acabam deixando um amplo registro fóssil. Então, vários geólogos já encontraram registros de foraminíferos em rochas sedimentares. Temos também os risópodes ou sarcodines, que são os protozoários que possuem pseudópodes, aqueles que são utilizados para alimentação ou para locomoção do organismo. Um exemplo aqui são as amebas, que são causadoras de muitas doenças, inclusive. A ameba é bastante conhecida também por disenteria bacteriana, por exemplo, né, que dá uma diarreia louca na pessoa. Um outro exemplo também são os flagelados, né, que são conhecidos pela presença dos flagelos, aqueles mesmos que a gente viu lá na bactéria. E aqui um exemplo muito bacana é o exemplo das triconinfas, que vivem em associação com os cupins. O que acontece?
A trinconifa vive nos tratos digestórios dos cupins e aí promovem a digestão da madeira. Então, tá tendo uma troca ali. Geralmente, né, os flagelados são de vida livre, eles podem ser parasitas, mas também podem ficar vivendo nessa associação. Bom, galera, e por fim, a gente tem os actinópodes, né, que são caracterizados por serem células mais esféricas e são planctônicos também. Eles possuem pseudópodes, mas eles são mais rígidos e eles são bem alongados, que a gente chama de exópode, na verdade. E essa estrutura, ela serve para auxiliar na locomoção, serve também para captura de presas e também vai servir para fixação desse protozoário em alguns locais. Então, galera, essas são as características principais dos protozoários, né, que a gente consegue passar nesse vídeo curto. Para mais detalhes, eu vou deixar um material escrito na plataforma, tá bom? Beijinhos e bons estudos!